Esta semana no podcast Marketing por Idiotas. O Instagram vai ajudar-nos a poupar ainda mais calorias com comentários escritos por inteligência artificial e aumentar-nos a autoestima com bots que comentam positivamente tudo o que colocamos na rede. Vamos gerir a ansiedade do Diogo e do Fred com a inteligência artificial e como não conheço o Miguel e estamos em ambiente rádio, vamos lançar uma nova rúbrica no Marketing por Idiotas chamada O Homem que Mordeu o Rão. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Marketing por Idiotas. Estou aqui, Diogo Abrantes da Silva, com o grande Miguel Rão Vieira. Alô, pessoal. Também com o não menos grande Frederico Carvalho. Olá, olá. E hoje temos então o nosso convidado especial, que vocês já ouviram na introdução, João Vitória. Olá, olá. Olá, João. Obrigado por teres vindo mais uma vez aqui ao podcast. Mais uma vez, não. Obrigado por teres vindo mais uma vez. A ordem dos fatores aqui convém não ser aleatória. Sim, é isso. É importante. Bem, João, para quem ainda não conhece a nossa comunidade, apesar de teres estado super ativo na última semana no nosso grupo de WhatsApp, aliás, apresenta-te aqui um pouco à nossa comunidade, se faz favor. Olha, muito rapidamente, e porque é sempre desconfortável falar sobre mim próprio, estou há 30 anos no mercado, literalmente a trabalhar na fronteira da criatividade e da tecnologia. Tipicamente em comunicação de marca e, enfim, a tentar acrescentar valor. E foi isso que levou a estar aqui, e obrigado pelo convite. Fiz uma série de experiências recentes sobre o ChatGPT 4o na geração de imagens. Partilhei os documentos primeiro no LinkedIn. E que documentos? Obrigado. E depois tu convidaste-me a estar no grupo WhatsApp, partilhei lá também. E isso levou-nos a estar aqui. Muito bem, muito bem. Ok, João, já vamos ao teu tema. Antes de falarmos dos temas e de irmos aos temas da semana, há que relembrar para nos subscreverem no vosso leitor de podcasts, aquele que mais utilizem, e temos a promoção de mais uma ONG, desta feita pelo Frederico Carvalho. Fred, que ONG queres falar sobre hoje? A Ajuda de Mãe é uma ONG, mais concretamente uma Associação de Solidariedade Social e PSS, que já tive o prazer de visitar, que no fundo apoia cada mãe, cada família, de modo que o nascimento do bebê seja um fator de melhoria na sua vida e na vida familiar. Portanto, com géneros ou de outra forma que vocês considerem útil, fica a recomendação ajudademãe.pt. Boa. E eles possivelmente também têm consignação de IRS, portanto, se quiserem ajudar dessa forma, também é uma possibilidade. Muito bem. João, estou a salivar, tenho que admitir também, sobre aquilo que tu vais trazer hoje. Geração então de imagens com o ChatGPT ou com outros modelos? Diz-me coisas. Bom, esse... Perdão. Estou aqui a gerir restos de 6 semanas sem falar. Esse foi o motivo que nos fez falar nas últimas semanas. E novamente obrigado pelo simpático convite. Quando me disseste, tens que arranjar um tema para nós conversarmos aqui um bocadinho, vou buscar uma afirmação tua dessa nossa conversa. Arrebenta. O que é que agora... Bem, o que é que eu disse? Aqui o grupo de... Ele ouviu o Diogo a dizer uma coisa, fez um voto de silêncio de 6 semanas, só para não repetir isso. E agora repete pela primeira vez aqui em direto. O Diogo disse-me, em dita conversa, a passear pela natureza, com o seu cão. É verdade. Diz-me, pá, João, isto da inteligência artificial cria-me extraordinária ansiedade de perder o comboio. E isso deixou-me aqui um bocado a pensar, por que raio, Diogo, é que tu deverias ter esse nível de ansiedade todo, que eu acho que não tem fundamento. E decidi que hoje vou desmontar um bocadinho isso. Gosto, bora, ajuda-me, João. Okay. Eu preciso de ajuda. Para contexto, eu e o Diogo já nos conhecemos há algum tempo, fomos colegas a dar aulas, foi como nos conhecemos, fomos colegas a trabalhar numa grande holding de agências de publicidade e de compra de espaço publicitário. Okay? Temos aqui muito contexto em comum, eu conheço muito bem o Diogo e o trabalho dele, e a afirmação dele fez-me muita confusão. Ansiedade, porquê, Diogo? Okay? Vou-te dar a minha leitura e depois, obviamente, tu podes desmontar isto de uma forma diferente. Inteligência artificial, estava a conversar isto com o Miguel quando estávamos aqui pré-podcast a tomar o nosso cafezinho da manhã. É provavelmente a maior oportunidade que todos nós vamos ver, ou a maior transformação
que nós vamos ver nas nossas vidas. Eu acho que é a maior oportunidade. Pode expor grandes fragilidades também. Ok? Todos nós temos um smartphone, certo? Mas não é por causa disso que somos todos fotógrafos. Certo. Olha, essa está muito boa. Está muito boa. Não é? Sim. Porque repara uma coisa. Toda a gente de repente, tira lindas fotografias, não sei o quê. Não. O software que está no teu telefone tira lindas fotografias com uma exposição certa e com o céu muito azul e substitui cenas e não sei o quê, não sei o quê. Olha, basta eu tentar tirar uma fotografia à minha mulher, perfeita. Peço-lhe para ela me tirar uma fotografia a mim. Epá, fica a pior coisa do mundo. Opa, mas Miguel. E o telemóvel dela é melhor que o meu. Miguel, Epá, ela vai ouvir este episódio. Não, Sim. ela não ouve. E não vem do telemóvel, Miguel, desculpa. Vou ter este trecho. E também não vem da tua mulher, não sei se percebeste. O ponto neste momento é, nós temos ferramentas que nos fazem fazer coisas que nós, em autonomia, não iríamos conseguir com uma câmara manual. Depois há todo um outro patamar, que é sermos fotógrafos profissionais, que é preciso saber enquadramento, como é que eu conto a história, profundidade de campo, qual é que é a lente certa, enfim, uma série de coisas. O que mudou aqui, fundamentalmente, é que eu tenho um smartphone e tiro fotografias e não sou um fotógrafo profissional. Mas ser um fotógrafo profissional, ou com muitas outras coisas, nós estávamos a falar sobre isto de manhã, a barreira de entrada para tu fazeres qualquer coisa que não sabes neste momento está extraordinariamente mais baixa. Porque não tens que andar a escavacar o que o Google te dá. Concordo. Tu falas com um LLM, dica, convém que a primeira pergunta seja qual é o cut-off de knowledge desse LLM. Porque já vi uma série de malta a fazer perguntas e isto não sei o quê, não sei o quê. Ok, notícia A, B, C, D. Então e não sei o quê. Não consigo confirmar isso. Não Peraí. tenho acesso à internet. Isto aconteceu há dias, com alguém que me dizia não ter acesso a isto. Ok, pergunta ao modelo até quando é que ele tem conhecimento. Tinha conhecimento até outubro de 2024. Ok? E isto acho que é são estes pequenos pormenores. E sem acesso à internet, possivelmente, né? nesse modelo. É que as pessoas simplesmente assumem já que os modelos têm acesso, todos os modelos têm acesso à internet ou que têm acesso a E que são notícias todos e não... a mesma coisa. É. Não, eu no home screen do meu telefone tenho Gemini, ChatGPT, Claude e Perplexity. Porque os 4 vão cumprir 4 propósitos diferentes para mim. Complementam-se, não é? Completamente. Já agora podes dizer em qual é que utilizas para quê? Já agora? Ok. O Claude, na minha opinião, e isto aqui é altamente subjetivo, é o que escreve melhor prosa. É verdade. Quer boa escrita, vou ao Claude. Quer um motor de busca, vou ao Perplexity. Ok? Agora, estou aqui numa indecisão entre o ChatGPT e o Gemini, que eu estou a usar ambos em modelo pago. Estava a usar Gemini por causa da integração. Primeiro, a versão corrente do Gemini eu acho que é extraordinária. O 2.5 é incrível. É inacreditável. Deep Research é uma grande ferramenta. Eu posso dizer-te que ontem subi o meu mais recente livro com 180 páginas, pedi ao ChatGPT para verificar erros ortográficos, pedi ao Gemini para verificar erros ortográficos. O Gemini fez um trabalho, eu diria, 20 vezes ou 30 vezes melhor. assim, Foi minucioso qual era a página, qual era o erro, como corrigir, porque é que ele estava a corrigir. O ChatGPT fez-me, pareceu que do género, viu assim na diagonal e não me deu nada de especial. Yeah. Ou seja, foi muito importante para mim ter uma ferramenta que me dissesse exatamente e eu perceber, realmente Yeah. Mas tu acho que não se pode partir do princípio, ok, o Gemini 180 então é melhor para tudo. páginas. Eu geralmente Não, para peço tudo não. uma coisa num e se não fico convencido, vou ao Vais outro. despistar do outro. Eu E concordo às com- vezes há um Sim. que funciona melhor em alguns isso. momentos. Então, em Concordo com o programação- João, nós percebemos mais ou menos o que é que eles são fortes Yeah. em A a B e depois fazer despistes e pedir em 2 ou 3 a mesma coisa para ver qual é que dá o melhor resultado. Mais ainda sobre o Gemini. A integração com o Google Workspace. Eu ter aquilo já integrado no Docs, no Sheets, no Slides e nas ferramentas todas, dá um jeitaço. E eu achava, este é o meu canivete suíço. E será que no futuro disto aqui tudo nós vamos começar a optar por ecossistemas? Gemini, se tu trabalhas com Google Docs e com essas coisas todas, eu fico no Gemini porque já está integrado nisto tudo. Se eu trabalho com as ferramentas Microsoft, se calhar vou mais para um ChatGPT, porque é com isto que eu trabalho, não é? O que eu acredito hoje é que isto vai ser um bocado regra de Pareto. 80% daquilo que eu faço vai ser feito em 20% das ferramentas. Eu gosto, neste momento, do que o Google oferece em termos de ecossistema, também porque uso Gmail, Google Workspace, gosto de usar o Meet, ok? E tenho o Gemini integrado com isso tudo. A questão foi, aqui com o 4O do ChatGPT, quando eu comecei aqui a trabalhar a imagem, minha Nossa Senhora, é absurdo. Mas faz. para, tu tens no teu ecrã de smartphone 4 e consegues perceber a especificidade e a vantagem que tem para cada um.
E o tema era controlar a ansiedade dadas as inovações. Todas as semanas há uma versão nova, um contexto novo, não é? Ok. Recentrando outra vez no tema da ansiedade. Ok, vou fazer o caminho de volta. Ok. Isto é o que eu acho hoje. Eu não estou preocupado com o que vou achar para a semana. Fazendo agora a ponte para o tema da ansiedade. Eu estou preocupado em saber fazer coisas muito bem. E o que eu faço? Se é muito bem ou não, depois é debatível. O que eu me esforço para fazer muito bem é trabalhar no domínio da criatividade, de gerar boa prosa, boa imagem, boa comunicação de marca. Com o que existe. Com o que existe. Eu estou preocupado no meu ofício. A inteligência artificial é só mais uma ferramenta. Porquê que eu acho que a ansiedade é infundada? É porque tu és muito bom no teu ofício. E enquanto fores muito bom no teu ofício e tiveres um conhecimento, diria eu, no mínimo estruturante de inteligência artificial, apanhares o comboio é muito mais fácil. E isto, shout-out à comunidade e abraço ao Luís Menezes. Eu sei que a conversa não é sobre comboios, Luís, como estavas a dizer hoje de manhã no WhatsApp, mas percebe a metáfora, não é? Esta é, quando falam comigo sobre inteligência artificial, qual é o teu conhecimento estruturante sobre uma área de entregáveis? Pergunta. Para o caso do Diogo, entendo, profissional individual. Agora, uma empresa que tem que fazer uma decisão de fazer investimento para incorporar um Copilot dentro da empresa que não vai custar os 20 euros. É preciso vários recursos humanos, decidir quem é que vai ter acesso ao quê. Se calhar alguns não vão decidir. É verdade, podem fazer um teste piloto. Mas há dinheiro envolvido, não é? Cada um tem o seu ofício e aquela ferramenta pode não servir o propósito de todos e a empresa dificilmente vai fazer como nós estamos a fazer, que é testar 1, 2, 3 ou 4. Nesse caso, pode-se colocar a hipótese da ansiedade para o CEO da empresa ou para o decisor. 100% de acordo. Pegando ainda só aqui uma pontinha no tema do Diogo, ele ter ansiedade é um bom sinal. Quer dizer que ele está preocupado e investido. Certo. Ok? E quer estar num patamar de excelência que lhe mantém a sua carreira. Isto deixa-me adicionar que, segundo a tua poll no nosso grupo do WhatsApp, 60% das pessoas admitiram sofrer ansiedade. Portanto, era uma poll que o João tinha feito então no WhatsApp sobre se as pessoas sentiam então alguma ansiedade sobre... deixem-me só dizer exatamente a questão, portanto, do João, que é: cria-te ansiedade a quantidade de ferramentas de inteligência artificial que estão a aparecer e temos perder o comboio a curto, médio prazo. Esta era a questão, onde 20 pessoas disseram que sim, que cria ansiedade, sim, e as restantes, das 33, portanto 6 a dizer que não e 7 a dizer que nem sequer pensam nisso. Que foi assim algo interessante, mas na verdade é que temos aqui 60% das pessoas que realmente também têm esta ansiedade. E deixa-me adicionar que é esta ponte que tu estavas a fazer, esta comparação que estavas a fazer entre um fotógrafo, não é, e a melhor câmara. Imagina, ou seja, na verdade nem era um fotógrafo, era nós conseguimos tirar melhores fotografias. A verdade é que este ChatGPT entra diretamente naquilo que eu faço. Não Mas é? Está a entrar cada vez mais ou não? Eu não acredito nisso, Diogo. Não? Deixa-me só responder aqui e tentar fazer a ponte exatamente para aquilo que tu levantas. Eu, se estivesse numa empresa, no ponto em tomar uma decisão, como é que eu vou incorporar a inteligência artificial, eu estaria preocupado com duas coisas. Primeiro, qual é o impacto que vai ter na minha empresa, nas suas pessoas, que são o maior ativo das empresas. Vai gerar ansiedade, vai gerar incerteza, as pessoas vão achar que vão perder o posto de trabalho. Okay? A parte social de integração nisto é uma preocupação grande que eu acho que um líder de uma unidade de negócio, um CEO, deverá ter em primeira instância. Já não tem coisas suficientes, não é? Sim, já não tenho. Eu que giro a minha própria empresa, minha Nossa Senhora, a granularidade de temas a que tens que chegar é assustadora. E, aliás, a maior parte de nós faz isso, não é? A segunda coisa é: isto vai-me servir para quê? Eu tenho que construir ou um brief, ou KPIs, OKRs, o que lhe quisermos chamar, sobre porque é que nós devemos estar a fazer isso. Eu acho que há 3 grandes sacos em que podemos, ou 3 grandes abstrações em que podemos tentar enquadrar a inteligência artificial naquilo que fazemos, que é: ou vai amplificar o que estamos a fazer, ou vai acelerar o que estamos a fazer, ou vai automatizar o que vamos fazer. São 3 silos em que nós podemos, o que é que eu consigo fazer com isto que vai ter impacto em fazer mais do que estou a fazer, mais rápido, ou não ter de o fazer através da automatização. Não ter de ser à mão. Não ter que ser à mão. Isso, registrem ouvintes, não sei se perceberam, registrem que isto é ouro. Repete, por favor, Diogo,
a tua questão, só para ficarmos aqui agora reenquadrarmos. Isto porque eu vou gerir isto como uma janela de ChatGPT e temos aqui uma janela de contexto mais curta. Vamos recuperar o contexto outra vez? Ele devia estar a pagar por isto. Tu estás aqui a fazer psicanálise. Ele está aqui. Ele lá fala Não, lá. ou seja, tu estavas a fazer esta comparação, não é? De é verdade que não é por agora haver melhores câmaras nos telemóveis, não é? Que de repente qualquer pessoa consiga ser um fotógrafo, porque ainda há que saber a estrutura de como tirar uma boa fotografia, etc. E então que não haveria necessidade dessa ansiedade, mas a verdade é que o ChatGPT acaba por ser uma ferramenta naquilo que eu faço no meu dia-a-dia também, não é? Foco na palavra ferramenta, Diogo, porque repara uma coisa, e agora vou buscar a palermice que eu escrevi na minha cabeça hoje de manhã, que disse aqui na introdução da rúbrica da brincadeira com o Miguel, o homem que mordeu o rão. Eu acho que a inteligência artificial não vai dar este salto. Eu tinha que fazer uma prompt muito grande e dar-lhe muito contexto. Estou na rádio, não conheço o Miguel, o apelido dele, quer dizer, uma palermice. Por aí fora, Sim. ok? Eu acho que nós ainda somos mais rápidos a criar no abstrato ou no vazio. A inteligência artificial responde-te a perguntas. Se tu não perguntares coisas, aquilo sozinho, quer dizer, com a gente que um dia vai fazer cenas, Tu não é? quase que já tiveste de ser criativo antes da criatividade da inteligência artificial. Sim. João, mas Tinhas de fazer um prompt criativo para conseguires obter uma repara resposta uma coisa. mesmo muito criativa. Só para saltar em cima disto. Eu fiz literalmente estava não é cortar o cabelo, a eliminar o cabelo e a aparar a barba. E eu a pensar, porque eu gosto sempre de vocês dois que já me conhecem há bastante tempo, gosto sempre de ter um tom ligeiro e de brincar um bocado com as coisas, que acho que é um bom icebreaker. E cheguei a O Homem que Mordeu o Rão. Ok? Que, by the way, vamos ter que fazer uma coisa agora juntos em que és tu a dizer coisas, eu a discordar violentamente contigo. Sim. Não vai já lá, deixa para meio que é para Aí segurar fica aqui o homem que os nossos comeu o ouvintes. cão. Agora, Comeu o rão. Toda a história à volta, a frase, as 50 mil maneiras como eu posso utilizar isto para fazer uma piada, a inteligência artificial aqui já me vai ajudar. Agora, chegar, se calhar, ao homem que mordeu o rão não chega. As 50 mil maneiras de utilizar contextos, circunstâncias, vai ser... Eu já escrevi 20 na minha cabeça. O ChatGPT ou outro LLM vai escrever 20 mil. Certo. E se calhar vai por caminhos que eu nunca iria trilhar sozinho. Agora, ter a seed, que é também todo um outro tema na geração de imagens, eu acho que nós humanos continuamos a ser melhores. Segunda coisa, não estamos no ponto de entregar as tarefas de forma cega à inteligência artificial. Portanto, tu, Diogo, enquanto profissional, acho que tens criatividade a montante que a máquina não vai ter e vais ter critério e objetividade ajusante para ter a certeza que o resultado é bom. Muito bem. E acho, se me permites que eu te dê aqui, já que só apenas tu é que consegues curar a ansiedade dele e ele não pergunta às pessoas, estou aqui com ele. Eu acho que há aqui um problema que a maior parte das pessoas do mundo não percebem e não sabem resolver, que é o que é que eu vendo. E o que é que tu vendes, Diogo? Aí é que está. O que é foundational, não é? Sim, qual é o meu entregável? Qual é o meu ofício? Ou seja, o que é que tu vendes ao teu cliente? Diz-nos lá, assim, tipo, tenta dizer assim de uma depende forma... muito dos clientes, mas imagina para uma campanha de pesquisa, não é? Vendo uma estrutura, vendo uma otimização das campanhas. Sim. E nisso, por exemplo, o ChatGPT, ou aliás, na verdade, hoje em dia o Mistral ajuda-me imenso. Tu achas que vendes o conjunto das palavras-chave, mas não. Tu vendes a solução completa e a certeza. Tu vendes certeza, ou menos incerteza. Tu resolves um problema específico. Exatamente. Endereças uma necessidade. Ou seja, tipo, não é aquela questão de... Epá, se eu fosse a pensar assim, eu também faço Google Ads... Epá, hoje em dia uma pessoa vai ao ChatGPT e diz, pá, constrói a minha campanha e tal, e que ele constrói a campanha toda, com os anúncios, com tudo, e explica passo a passo. Mas eu estou a vender mais do que isso. Estou a vender a ideia da solução, do resultado. Das 1000 hipóteses que o ChatGPT dá, eu digo, é aquela. E isso tem valor. Não é? Isto Claro, que o Miguel está a claro. dizer é de extraordinária importância. Mas- Porque repara uma coisa. Eu que não sei fazer ads, SEO e essas cenas todas, se calhar consigo entregar algo razoável só com as ferramentas. No teu patamar de excelência, não vou conseguir. Deverá ter muita ansiedade quem está a vender euros a 10 cêntimos. Se é que me entendes. Ok. Eu não entendi. É que há gente que anda a prometer este mundo e outro e que sou especialista que faço ok, não sei o quê, não já sei o quê. percebi. Esse foi outro tema que foi no WhatsApp, sim. E que estamos a entregar 10%. Eu, se fosse vender ads, SEO ou quer que seja, comparado com o Diogo, eu estou a vender euros a 10 cêntimos. E eu, quando vejo euros a ser vendidos a 10 cêntimos, Desconfias. vou investigar um bocadinho mais.
É esta a frase Deixa-me agora. ver se eu percebi. Ou seja, o risco para ti é não perceber que... ou seja, que não se é o especialista, mas porque a pessoa, ao atingir um resultado bom o suficiente, já estaria conformada. Também é isso. É que o grande profissional é aquele que procura, vê um resultado e diz, pá, não, eu consigo, isto é possível fazer isto melhor e vai atrás da excelência. Okay. O medíocre vai pelo medíocre. Agora também depende do que é que o nosso freguês quer comprar. Se ele está a comprar barato... O que é que ele valoriza? E valor é uma abstração complicada. Deixa-me pegar aqui no tema da fotografia, porque eu acho que não é que ele possa ser transversal, mas como já ocupou aqui os nossos primeiros 10 minutos, pode ser interessante. Que tem a ver com o seguinte, que é o tal tema do ofício, do aperfeiçoamento do ofício. Eu experimentei no Sora.com, porque vi primeiro fora o caso de estudo e depois experimentei para mim e fiquei boquiaberto com o tema, que é tirar 3 fotografias. Neste caso eu tirei uma fotografia do meu lado esquerdo, uma fotografia do meu lado direito, uma fotografia de frente e pedi ao Sora para me dar um headshot. Com base nas fotografias que eu tirei, uma fotografia profissional. O resultado foi excelente e o que é que aconteceu? Ele falhou num aspecto. E vou só deixar esta parte do aspecto em stand-by para dizer o seguinte. No dia seguinte, eu perceber a falha que resultou, que eu já vou comentar, foi quando o João partilhou o documento que foi agora inicialmente comentado quando nós começamos o nosso podcast. E que está no grupo do WhatsApp. Que é um documento em que o João investiu várias horas a fazer testes de modelos de bonecos, em que ele estava à procura da consistência, ou seja, que no fundo é, traduzindo para o exemplo através do fotógrafo, é ele pegar na minha cara e sempre que eu peço a minha cara ou a minha figura corporal em diferentes momentos, em diferentes contextos, ele conseguir respeitar a minha fisionomia facial. No caso do boneco, o João conseguiu atingir muita proximidade, mas estamos a falar de um boneco em 3D, depois em bacon, em presunto, em queijo, mas o João já vai comentar isso. Em feijoada. Mas há um facto real que é, neste momento, a esta hora, dia 15 de Abril, não há nenhuma ferramenta que consiga consistência facial. Para aquela tarefa em específico. Que é um headshot, que é o que eu estou a dizer. E o ponto é este. Hoje, nós estamos a comentar que saiu a versão 4.1 do OpenAI, portanto, ainda não é essa versão ainda que está a fazer a estruturação facial perfeita, mas a questão é que e isto é muito claro, de um dia 28 de Abril eu paguei e vou pagar 170 euros para tirar fotografias profissionais num estúdio onde eu vou deslocar e vou lá. Mas se me perguntas se à primeira tentativa no Sora, com 3 fotografias, ele tivesse gerado uma fotografia com a minha expressão facial perfeita, eu teria pago esses 170 euros? Não. Depende. Eu não teria tirado. Não, calma, depende. O resultado que ele tirou foi excelente, com exceção do meu nariz. Eu disse, eu fiquei, what? Espera aí. Isso é um ponto interessante. E todos nós trabalhamos de uma forma ou de outra, direto ou indiretamente, em comunicação. Depende. Porque essa fotografia, se for para eu pôr nas redes sociais para ser o meu avatar no... Como é que se chama aquela coisa que é no Facebook? O LinkedIn. Se calhar excelente. Sim. Se for para ir para print, para um outdoor e por aí fora... ok, estou a perceber. Não tenho a certeza. Portanto, atenção que... Mas depois a resolução, tu escolhes a resolução no Sora de 1080p. Calma, mas depois para um outdoor tu precisas de uma resolução muito maior. Não, mas calma lá. E não é só uma questão de Mas resolução. Eu quero que seja pixel perfect. Eu sei que ele tiver... Mas o Sora dá-te... então, mas ouve lá, João. O Sora dá-te 480, 720, 1080p. Passas pela IA da Magnify, que custa os tais $20 que estamos a falar, e ele aumenta os pixels no máximo para 4 capas. Mas não é só uma questão de resolução, é uma questão de... Magnify AI é o nome do site. Quão perfeito é isto e quanto é que eu valorizo a utilização disto. Se for para pôr no LinkedIn, santa paciência, meto 3 coisas e um cão só pela piada para o modelo dar ali algum chaos naquilo, e meto no LinkedIn e estamos bem. Se aquilo for o meu headshot, vamos supor que eu era agente imobiliário e tinha outdoors a vender o meu serviço, não. Eu vou pagar os 170 euros a um fotógrafo profissional. Se a IA fizesse o trabalho, com um custo muito mais baixo. Estamos aqui agora já a falar de resoluções e coisas super técnicas, mas, por exemplo, eu tenho a certeza, por melhor que seja o teu telemóvel, nunca vai filmar tão bem como uma daquelas câmaras, tipo uma Blackmagic, que custa tipo... 12 mil euros. Eu não conto argumento disso. O que eu estou a dizer é que a AI pega nesse vídeo ou fotografia que sim, é mas mau deixa-me responder. Exatamente. Mas para ti, com o teu olho, tu acreditas que aquilo está bom. Se calhar um profissional desta área, com o olho dele, diz: epá, isto aqui nunca passaria. Se calhar nós até conseguimos, podia-se fazer o teste, não sei, mas meter 2 fotos dessas para um profissional de fotografia, ele dizia: ele olha, apanha tudo. Aquela não soa mal, há ali qualquer coisa de errado. Então eu acho que eu discordo um pouco de vocês, porque vocês acreditam que o ser humano é fundamental
no critério. Olha, sabes o que é que acontece, Fred? Imagina. E eu acho que não. Fred, pensa nisto. Se o ChatGPT Interessante. gerasse um plano de SEO, se calhar eu e ele, que não somos especialistas em SEO, diríamos isto está perfeito, está incrível. Mas cá tu dizias, epá, isto não me cheira bem. O contexto que é que se aqui passa é muito, aqui? é Não é? muito importante. Atenção, dizia um professor meu de estratégia que a resposta, quando nós estamos a avaliar qualquer coisa, a resposta certa que temos, ou o framework que devemos ter na nossa cabeça é: fazem-nos uma pergunta, tens de ter 3 respostas: o sim, o não e o talvez. Ok? A questão é quão bom é que eu preciso que isto seja para esta utilização específica no contexto e modelo de avaliação no Fred, que vai ser diferente do contexto de avaliação do Miguel, do João e do Diogo. Claro. Ok? Temos que estar no good enough, acima de tudo, para o nosso conforto. Eu, pessoalmente, nessa circunstância, para meter numa rede social, toma 3 fotografias e um pêssego, faz upscale disto, espetacular. Vai para um outdoor, não obrigado. Eu continuo a confiar para esta utilização específica, para eu dormir descansado, portanto não é uma verdade absoluta, continuo a confiar mais no fotógrafo ao dia de hoje, Ao dia no ano de hoje. de Nosso Senhor de 2025. Então, mas voltando a recentrar a conversa aqui na ansiedade do Diogo. Sim, porque nós estamos aqui para resolver esta amizade. Exato. Pá, adoro, eu acho que isto é uma questão atenção, que eu nem sequer tinha o hoje. Fred também tem, que ele também respondeu ao Paulo. Tu estavas a falar sobre o GPT-4o, esta parte da imagem e tal, e tu ias a algum lado, mas depois agora interrompemos aqui a conversa e falámos sobre outra coisa. Então, mas eu consigo ir à tua ansiedade, à tua específica, João. Deixa-me só. Repara, Bora. deixa-me ver. Não sei se- O João é puxado pela esquerda, é Não, puxado pela eu direita. não sei se vou acertar, mas tu, modesta à parte, fizeste uma apresentação sucinta, deixa-me só complementar aqui, que ao longo do teu percurso, tu estiveste na direção criativa em redes como a Omnicom, a BBDO, o Grupo M, o Mindshare, foste responsável por várias campanhas premiadas, projetos pioneiros. O tema da ansiedade não necessariamente, ou seja, ele não te acompanhou agora. Desculpa, ele não surgiu agora, porque tu és uma pessoa segura, tranquila, mas tu geres a ansiedade de outras pessoas também. Ou seja, das pessoas, dos criativos com quem tu trabalhaste. E agora coloca-te na posição de chefia, não é? Como tu agora também tens a tua empresa como diretor criativo da Shaker. Shaker, certo? Shaker. Ou seja, estás a gerir como a ansiedade do Diogo, pensando numa perspectiva de, ok, eu quero-te ajudar. Mas tu, não é? Desafiado pelos cânones de outras agências, de outros profissionais do mercado, sempre em velocidade de cruzeiro para conseguir ganhar o prémio, ganhar o cliente, ganhar o pitch, tu também sofres de ansiedade. Porque isso depende da tua continuidade na empresa, na estrutura, com o cliente. Eu não diria. Sim, mas espera aí, deixa-me só adicionar isto, desculpa, que é, o João não veio defender que não existia ansiedade no mundo, é? Ele diz que há, mas a questão é que mas isto para colar o tema da inteligência artificial, Sim. que é a moda. Mas ele se calhar sente que está a competir com humanos, não com máquinas. Não sei, é isso que eu quero saber. O que é que tu sentes, João? Eu sinto que. Mas ele parou para pensar, claro. Não, atenção. É eu bom, sinto, é bom. Eu sinto que o Benfica ter empatado este fim de semana foi absolutamente desnecessário. Isso é efetivamente o que me preocupa. Contra o Aroca. Ponho-te a coisa assim, não vivo em ansiedade. Estávamos a falar, e eu vou tentar dar aqui um exemplo mais PG-13 do que aquele que dei ao Diogo quando estávamos a falar ao telefone. Ok. O ponto é, isto da inteligência artificial está-me a criar ansiedade em muitas ferramentas e não sei o quê. Espetacular, tens que definir prioridades para ti. Ok? A tua prioridade é estar no Netflix ou escavacar o ChatGPT e perceber o que é que isto faz. Ok? Eu tenho a sorte de que isto me diverte. Eu estar nestas ferramentas, para mim, é pura diversão. Adoro. Adoro. Que facilita, porque eu não tenho que me obrigar a mim mesmo a fazer estas coisas. Mas olha lá, É isso já foi um fator crítico de sucesso teu há 20 anos atrás. Porque a programação divertia-te. A tecnologia Completamente. divertia-te. Não é? Bem visto? Mas eu acho que isso E é uma vai coisa continuar também, a ser. é uma coisa que se cultiva também, não é? Se cultiva-se, mas muita gente no mundo não tem esse interesse por coisas e eu por tenho- fazer coisas, Correto. não é? E eu tenho essa sorte de, naturalmente, eu querer perseguir estas coisas. Agora, gerir ansiedade minha. Eu não sei se é ansiedade ou não. De toda a gente com quem eu trabalhei até hoje, tenho meia dúzia de frases ou de situações de pessoas que foram minhas chefias que para mim são momentos marcantes e ou referências. Okay? Filipa Caldeira, que foi CEO da Full Six Portugal durante uma série de tempo e que foi minha chefia. Primeiro ano da Full Six em que eu lá estive, eles já tinham ganho uma carrada de prémios e no meu o primeiro ano também ganhámos uma carrada de prémios. Eu fiquei todo feliz. E ela disse uma coisa, e disse isto para a sala, para toda a gente ouvir. Ganhar é bom, mas toda a gente consegue ganhar. Ganhar de forma consistente e sistemática é que é o desafio. Porque estamos todos a competir pelo mesmo, ok?
E isto é um bocado a minha aproximação àquilo que eu faço. É ter consistência. Eu não estou a correr atrás do prejuízo. Eu quero estar à frente. Tento estar à frente. Se consigo ou não, absolutamente questionável. A minha abordagem é que, isto é chavão, não é? Frase feita, tinha na sala em que eu trabalhava, na PBDO, tinha na parede "Good is the enemy of great". E isto é o que me guia. Sim, posso fazer coisas boas. Eu prefiro fazer coisas excelentes. E às vezes entra em overkill. E às vezes eu entrar em overkill também gera ansiedade nas outras pessoas. Questão da gestão da ansiedade. A minha é médio. Gerir a dos outros é o meu trabalho. Ok? E é o que todos nós fazemos quando assumimos papéis de liderança. E liderança e chefia são coisas diferentes. Ok? O que vocês fazem aqui num podcast é liderança também. É tentar desmontar coisas e ajudar as pessoas, se calhar a gerir a ansiedade no geral, chegar a melhores resultados e viverem vidas mais felizes e produtivas. Tu achas que a ansiedade não tem a ver tanto com a tecnologia, mas mais numa estratégia cultural, vá, porque é o teu ambiente e as pessoas que te rodeiam. Tu, no fundo, estás a dizer que para gerir a ansiedade as pessoas têm que nos seguir, é isso? E subscreverem o nosso podcast no máximo possível. Isto é informação oficial. Se querem gerir a vossa ansiedade, leiam, ouçam e interajam com o podcast Marketing por Idiotas 4 vezes ao dia. Ele tem uma voz super radiofónica. A seguir às refeições, 2 vezes ao domingo. Tens de nos gravar aí uns... Marketing por Idiota. Deixa-me adicionar aqui este ponto que o Nuno Teixeira estava a fazer precisamente no grupo de WhatsApp, e eu não sei se concordas com isto, João, que era, ele estava a achar a tua pool super interessante, e que ele próprio também tinha feito essa reflexão sobre o que é que haveria fazer com a sua relação entre os LLMs e toda esta inovação em inteligência artificial. E o que ele decidiu, segundo o que ele conta aqui no grupo, é que pelo menos durante um ano queria se focar apenas no ChatGPT Premium e tudo aquilo que ele conseguisse fazer no ChatGPT Premium. Isso é um dos maiores erros hoje em dia. É um dos maiores erros? Eu acho que sim. Eu acho que tu focares numa só... Era aquilo que ele estava a dizer. Ele tem 4 LLMs no telefone. Porquê? Porque ele foca-se num conjunto de coisas. E tu se fizermos um focaste paralelismo só com a numa... rede social, Miguel? Podemos fazer esse paralelismo com a rede social. Mas esse paralelismo não faz sentido. Uma coisa é a forma como eu comunico e eu posto numa rede social ou em 2 redes sociais ou whatever. Eu sou especialista no tema. Outra coisa é as ferramentas que eu uso. Pá, o pessoal está todo focado na ferramenta e deve-se focar no problema. Eu consigo defender as duas coisas, Miguel. Sim. Acho que tem limitações se tu estás focado numa ferramenta, porque depois vais ficar muito preso a uma ferramenta ou aquele sistema por aí fora, mas se ele estiver numa fase em que quer construir conhecimento e experiência estruturantes, se calhar até uma boa distração, uma boa decisão ele não estar distraído com outras coisas. Eu não estou a dizer 1000 ferramentas, mas estou a dizer... Tem que se estar um bocadinho atento ao ecossistema, mas é defensável as duas coisas. É um bocado como aos briefs em marca. Qual é o brief? Eu quero dominar isto tudo ou sinto que estou atrás e quero criar conhecimento e aptidões estruturantes para depois a minha transição de ChatGPT para Gemini, Claude, Perplexity, o que quer que seja muito mais fácil. Mas vamos ver uma coisa. As curvas de aprendizagem estão cada vez mais pequenas, certo? Ou seja, eu acho que são 0 neste momento. Sim, começas a usar o ChatGPT, consegues usar o DeepSeek, que é mais ou menos a mesma coisa, é muito parecido. Sim. Tecnicamente é fazer prompts. E isso tu sabes fazer prompts num, sabes fazer noutro. E se não souberes, não é problema que faz meta-prompting. Exato, e pedes ajuda. Meta-prompting é pedir o prompt ao próprio sistema, não é? Eu praticamente todos os prompts que faço mais sérios, eu faço o meu prompt, pedo para ele melhorar o prompt e depois faço a seguir outro já com base no que ele fez e depois de repente é que sai ali um promptzinho. E depois ainda pedes para ele transformar em JSON, que é um modelo utilizado para organização de informação muito associado ao JavaScript, que depois te vai tornar mais eficaz com a máquina. Por exemplo. Agora, o que eu digo foi aquilo que eu respondi aqui no grupo. Eu acho que a ansiedade vem de nós queremos dominar isto tudo ao mesmo tempo e esqueçam, ninguém vai dominar isto tudo ao mesmo tempo. Verdade. É impossível, tu não vais conseguir perceber todas as ferramentas. Mas a promessa da inteligência artificial agora é que tu pensas no problema que tens para resolver e vais a um LLM perguntar quais são as melhores ferramentas para resolver este problema. Ele começa-te a dar algumas. É genial. E tu, quando fores testar a ferramenta, tu vais perceber esta porcaria é super fácil porque tudo é mais fácil. Tu não vais ter de aprender a programar C ou C++, que demorava anos até conseguires fazer uma coisa como deve ser.
Tu aqui chegas e as ferramentas são todas fáceis e tal, estás ali. Então, mas são fáceis porque ele teve a focar-se só num Tu GPT. tens de estar focado no problema que queres resolver e quais são as melhores ferramentas para resolver isto facilmente. Não é? Ou seja, não tens de conhecer todas as ferramentas do mundo, porquê? Por exemplo, eu no outro dia estava aqui a tentar instalar o N8N, que é uma ferramenta que se utiliza para automatizações, é tipo Make, mas mais low level, ok? Mais nível de programador. E eu estava ali, tipo, agora, eu não está a precisar pagar os $40 esta porcaria por mês, como é que eu instalo isto agora num sítio qualquer meu? E aquilo, perguntei ao ChatGPT, aquilo em 3 minutos, tinha ali um plano de ação completo do que é que eu tinha de fazer passo a passo para instalar aquilo. Uma coisa que era até complexa, super fácil de fazer. E depois, o N8N não dava para exatamente aquilo que eu queria fazer. E eu disse, como é que eu consigo resolver isto no 8N ou qualquer outra coisa? E aquilo de repente começou-me a dar ali mais outras ferramentas. Comecei a descobrir ferramentas que hoje em dia tu instalas e já não tem nada a ver com as ferramentas de há 20 anos atrás que eram difíceis de aprender. Tu neste momento, em 10, 15 minutos, tu aprendeste a ferramenta. Não é? Então qual é que é a ansiedade? Eu acho que a ansiedade vem de nós acharmos que ainda vivemos num mundo antigo que temos de saber tudo. E não, tu já não precisas de saber tudo profundamente, tens de ter foco no qual é que é a exatidão do problema. Se fores uma pessoa boa a perceber o problema que queres resolver, isto resolve-se. Mas tem uma reflexão diferente dessa. Diz? Tem uma reflexão diferente dessa, mas tu... Para complementar aqui isto que o Miguel está a dizer, o paradigma mudou tanto ao ponto que nós temos que repensar as coisas. Negócios têm que ser repensados. A nossa forma de abordagem a tudo com estas ferramentas deve ser repensada. Isto é um game changer como eu, pelo menos, nunca vi. Ou nunca percebi. Até mesmo a questão da minha formação. Para todos aqueles que nos estão a ouvir hoje aqui no podcast Marketing por Idiotas e que têm ansiedade, deixem-me deixar aqui 2 ou 3 recomendações. Vais receitar aí alguma coisa? Okay. Vou prescrever, não vou receitar, vou prescrever, que é muito mais formal. Não, o tema é, temos que nos formar, ok? E há muita oferta e há muita cena e por aí fora. A minha primeira recomendação é, não ponham o vosso futuro na mão das outras pessoas. Têm que tomar as rédeas da vossa formação, ok? Ok. Aprendam conceitos base. Basicamente, o giro é que nós estamos a viver na era do MS-DOS ainda, da inteligência artificial. Exato. É a linha de comandos, não é? Mas, como é que tu podes dizer isso se nós estamos a falar de ferramentas e o que todos os profissionais querem de uma forma geral, sem contar com as pessoas que estão aqui na sala, é acelerar o processo. E para acelerar o processo, tu confias nas mãos de outra pessoa que já fez o caminho de teste como tu fizeste e sabe que a ferramenta A... Olha, antes de começar o podcast, abordei, João, onde é que conseguiste mais consistência dos bonecos? Foi na ferramenta A ou B? E tu disseste A. E eu pensei, olha, fixe, se calhar não preciso ir a B. Eu pensei isso automaticamente. Correto, mas tu já tens algum conhecimento estruturante sobre aquilo que eu estou a falar que te permite fazer uma avaliação sobre a minha resposta. O meu primeiro ponto é, tu tens de tomar as rédeas disto. É como, não ponhas os dedos na tomada. Ninguém aprende que não se põe os dedos na tomada porque os outros lá meteram os dedos. Ok? Tu tens de ter aqui algumas experiências na primeira pessoa. A minha recomendação é... Mete o dedo na tomada, Mete os dedos na tomada, e lambe os dedos primeiro. Jesus. Segundo, depois de saberes minimamente para que é que estás a olhar, sim, podes procurar e deves procurar ou formação. Hoje de manhã alguém no grupo dizia... acompanhar isto tudo e não sei o que. Vai para uma comunidade de prática, onde toda a gente está a gerar valor. By the way, passa a piada absolutamente cretina e ridícula, o nome do grupo, porque eu estava-lhe a dizer, não consegues meter a carne toda no assador com as ferramentas todas, e o melhor grupo que podíamos criar era o Assa AI. Eu não consigo acompanhar tudo. Para mim, estar em comunidades de prática, de partilha de conhecimento, é a melhor coisa que existe para conseguir mitigar esta ansiedade. Porque eu testo uma coisa, o Diogo testa outra, o Miguel testa outra. Exato, vais apanhando com algumas coisas e vou percebendo o que é que está a acontecer. E depois vou fazer aqui uma curadoria de eu vou investir mais horas nisto ou naquilo porque é o que eu preciso agora. Outras pessoas podem ter ansiedade, mas eu depois não vou acrescentar tanto valor e não sei o que. Não. Toda a gente acrescenta valor. Nem que seja alguém que ontem à noite, se não me engano, partilhou que tinha saído o ChatGPT 4.1. Sabia lá que aquilo tinha saído. Sim, estava preocupado, como estava a gozar com o Diogo. Eu estava a ler a minha banda desenhada japonesa, descansado da minha vida. Estou lá preocupado que saiu o 4.1. Esta pessoa que... não conheço a pessoa em questão, mas vamos supor que sabe zero sobre a inteligência artificial. Acabou de acrescentar valor.
ela fez-me chegar à informação de forma mais rápida do que eu chegaria em autonomia. Que é coisa que, em parte, se vai fazendo no vosso grupo também de Porque somos WhatsApp. muitos olhos que estão a ver muita coisa diferente no mundo e que vão ali e partilham pequenas coisas. Por isso, até há coisas super básicas que são partilhadas que são porreiras, não é? Completamente. Tudo acrescenta valor. é. Eu estava a fazer outro dia estava a fazer uma consultoria barra formação, a falar imenso sobre inteligência artificial e como é que eu estou a fazer ligações de N8N com Google Sheets. Sabes qual é que foi a cena que me deram mais feedback? Aquela tua dica do URL do sheets.new para gerar uma página nova e não ter que ir ao Drive e não sei o quê é absolutamente genial. E eu assim, para lá, os 99% das cenas difíceis que eu mastiguei e que dei aqui, não estás a comentar. Sheets.new ou docs.new é a dica que tu retiveste. Sim, porque às vezes são as coisas pequeninas que nos fazem diferença. Outro dia alguém perguntava-me, não te irrita estas cenas todas das imagens de Ghibli e dos action figures e não sei quê? Não. E a resposta politicamente correta. Não por causa de uma coisa. Porque foi esta coisa simples e pequena que fez com que muito mais gente experimentasse a ferramenta na primeira pessoa. Que tivesse acesso à tecnologia. E comentávamos isto hoje de manhã, alguém partilhou no grupo que a ferramenta número 1 a ser descarregada neste momento, consolidado de Google Play e de Apple Store, não tenho certeza se esse é o nome, é o ChatGPT. E alguém dizia que a Temu tinha caído a pico porque perdeu o investimento. Super interessante que o ChatGPT deve ter investido cerca de 0 euros para ser a ferramenta número 1. Sim. O GC meteu-os lá. Porquê? Porque outra coisa que eu acho que é interessante, irrita um bocadinho, obviamente, ver só Ghiblis e action figures, mas é preciso ver o positivo nas coisas. Isto trouxe a aplicação para a ribalta. E trouxe muito mais pessoas a utilizar e estarem atentas que isto é um fenómeno. Eu pessoalmente a mim não me irritou. Porquê que eu digo? Porque eu vi as pessoas a divertirem-se, a fazerem caricaturas de si mesmas e tal, etc. Até acho que é positivo. E uma coisa que eu acho super interessante sobre a criatividade, andavam a dizer que esta ferramenta podia matar a criatividade. Já viram que a maior parte das pessoas do mundo usaram aquilo para fazer exatamente o que os outros fizeram. Não houve criatividade associada a isto, não é? Interessante o que estás a dizer, não é? E depois até que voltaram a criar e a recriar nos seus... Sim, por exemplo, eu fiz uma da minha mãe. A minha mãe faz sabonete e tal. A minha mãe adorou, ficou super feliz. Disse, está espetacular. E eu depois, por acaso, pensei foi num grande negócio que era criar aquela porcaria, mas depois imprimir mesmo o boneco. Por $20 para casa, traz o bonequinho feito. Houve. By the way, foi uma derivação das minhas experiências. De repente comecei a olhar para as figuras. Sim, pensaste que aquilo podia ser imprimido? Para lá. Impresso. LLM, consegues-me criar um STL, que é o fecheiro das impressoras, Sim. para fazer isto? Eu não, mas se calhar se fizesse isto e aquilo e fosse aquela ferramenta, não sei o que, eu, espetacular. Exatamente. Voltando ao ponto do Ghibli e das action figures, ainda bem que aconteceu. Ok? Porque trouxe a atenção para isto. E de repente isto disparou. Que eu acho que as pessoas podiam estar a fazer outras coisas. Sim, podiam. Mas se calhar também não é o objetivo delas. Quem sou eu para julgar? Mas há coisas extraordinariamente positivas. E isto, e o meu ponto é este. Podemos ter assistido ao primeiro momento de killer app de inteligência artificial generativa. O que é que queres dizer com isso? Bom, aquilo foi pensado, foi nos episódios que nós comentámos, eu acho que foi pensado como estratégia de marketing de deixar a nova funcionalidade aberta, porque aquilo não foi só para os pagos, aberta para depois fechar. Eu acho que foi premeditado que as pessoas testassem e aquilo fosse uma campanha de marketing de user-generated content. É possível? Se sim, brilhante da parte deles. Sim. Mas o que é que tu queres dizer com killer app? Da mesma forma, da mesma forma que o DeepSeek é gratuito. Igual, da mesma forma que o Alibaba lança o Quan e também diz assim, venham aqui brincar à vontade, não pagam nada, geram imagens, geram vídeos, brinquem. O que é o Quan? Depois começas a O pagar. Quan é o do Alibaba, é o ChatGPT Mas do o que é que Alibaba. querias dizer por killer app? Todas as tecnologias, para terem uma adoção massificada, precisam de um use case ou de uma funcionalidade que é ubíqua. Toda a gente fez, toda a gente experimentou, toda a gente percebeu. Ok? Eu acho que o Ghibli e as action figures podem ter sido o primeiro momento de killer app de um LLM, em que de repente é impossível o mundo não saber que isto existe. Ok. Muito bem. Mas eu, por acaso, tenho uma opinião relativamente a este fenómeno dos Ghibli e tal. Eu acho que a maior parte do pessoal percebeu que existe, mas não percebeu exatamente o que é que foi lançado, nem o próprio chat. O que é que foi feito? A tua mãe não percebeu, não é? Não é isso. Não é isso. Nem os profissionais de marketing perceberam o que é que foi lançado. Porque ali foi lançado pela primeira vez um modelo que praticamente consegue mimicar uma agência de design. Porquê? Eu passo a dizer o use case que eu tive daquilo.
Eu vi aquilo tudo e depois pensei. Prepara para o Raul efeito. Eu depois pensei para morder o Raul. Eu depois pensei, eu quando vi aquilo com o Estúdio Ghibli, eu fiz logo várias coisas a pensar nos meus clientes. Tenho um cliente que faz fatos de casamento para homens e tal, vende para uma data de países diferentes. E a primeira coisa que eu pensei, pegar no modelo que está aqui, fotografias no modelo dos diferentes fatos todos, e agora quero ser eu nos diferentes modelos todos. Funcionou. Meti a minha cara ali em tudo. Então eu pensei logo, vou construir já aqui uma aplicaçãozinha em que a pessoa está no site deles, mete a fotografia dele e de repente vê-se no catálogo inteiro e diz, olha, eu gosto daquele e daquele. Bam! E o ChatGPT 4o faz isso. Outra coisa que eu pensei logo a seguir foi, eu vou meter para aqui para dentro um brand book e vou dizer, com regras de construção de coisas para as redes sociais, com tipos de fonte, com regras dos tamanhos das fontes e tal. E agora disse, cria-me estas peças criativas. E ele criou. Ou seja, eles lançaram ali uma ferramenta, é gira a cena do Ghibli e tal, mas eles lançaram uma ferramenta que, pá, primeiro já escreve texto como deve de ser, que não escrevia, era um impedimento que o modelo anterior tinha e este já não tem. O texto em imagem é... Brutal, pá, brutal. E aquilo segue tipos de letra. Tu dizes, eu quero este tipo de letra e o gajo mete o teu tipo de letra. Ou seja, já viram o que isto é? Eu posso ter um brand book com regras de comunicação e digo agora cria-me 20 banners ou 20 posts com estas fotografias e faz-me isto. E aquilo faz. Obviamente, não faz com a qualidade super profissional que um designer faria, mas se eu tenho se eu tenho um clube de fitness vão de escada com 200 sócios, eu não quero um trabalho profissional, eu quero um trabalho melhor do que o que eu faço. E aquilo faz. Mas esse é o ponto. Vocês estão a contradizer os dois em função do que falámos há bocadinho da fotografia. Mas calma. Não, mas o que é que eu disse? Se a minha exigência é medíocre, aquilo está perfeito para mim e é grátis. Se é uma cadeia de fitness com 200 clubes em Portugal, eles dizem, não, nós temos de ter uma coisa super bem feita. Mas um pequeno clube, pá, está-se pouco me animando, paga os $20 e faz aquilo daquela forma. A tua observação, Fred, deixa-me ir aqui um bocadinho mais fundo. Novamente, depende de como é que tu estás a avaliar. Bom ou mau, depende. Sempre. Qual é o critério? Quem é que está a olhar? Qual é que é o propósito? Como é que eu vou... qual é a minha escala de avaliação? Sim. Por exemplo, o pequeno empreendedor, se calhar, é simplesmente o logotipo respeitar as proporções e não ficar esticado. Exatamente. Agora, se eu for para um anunciante top 100 na indústria automóvel, trabalhei com uns quantos, tem brand books super específicos, se calhar já não aceitavam aquilo. Ainda não estamos neste ponto, ok? Fiz aqui uma série de experiências, obviamente, com os bonequitos e com o revestimento e alguns de plasticidade, como é que ele mexe e mantém consistência. Ok, é muito nice, não é pixel perfect e de vez em quando tem umas alucinações muito pequeninas. A questão que o Miguel levanta é o tema. Qual é que é o meu grau de exigência para este entregável? Se eu tiver que promover o meu negócio de impressão de, sei lá, bonecos aleatórios e avulsos numa impressora 3D, se calhar está espetacular e não preciso mais do que isto. Se eu for a Mercedes-Benz, que vende automóveis e que tem um código de comunicação, ainda não estamos nesse ponto. Mas deixa-me só... Isso é fácil contra-argumentar. Eles foram dos primeiros a testar o vídeo publicitário com o Mercedes. Correto. Não é a norma ainda. Ok? Porque repara uma coisa. O facto de tu seres o primeiro dá-te notoriedade. Eu experimentei. Eu estou na linha da frente desta experimentação. Todos os meus anúncios para mostrar os meus lindos e incríveis automóveis que tu deverias ter, porque a tua vida vai ser muito melhor se tiveres um automóvel destes, não vou entregá-lo à inteligência artificial ainda. O meu caveat com isto é, mas caminhamos a uma velocidade vertiginosa para isto ser verdade. Este salto que nós demos de imagem com o 4O, e eu comentei isto já várias vezes nos últimos dias, não estava à espera deste salto tão depressa. O que me põe em posição de pensar, e esta questão que o Miguel levanta, de texto estar bem implementado em imagem, e mesmo a experiência que eles têm nas release notes, de um whiteboard na parede escrito, e está lá a senhora e a OpenAI nas costas, e um reflexo, e a Golden Gate Bridge, e não sei o quê, tu olhas para aquilo e assim, é impossível. Mas tu promptas aquilo da forma correta, e aquilo sai. Eu fiz essa experiência. Vou pôr isto no outdoor, vou utilizar num vídeo publicitário que vai à televisão ou tudo mais, ou vou utilizar, se calhar já estamos um bocadinho mais à frente, samples da minha voz, ir
ao Eleven fazer anúncios de rádio com a minha voz. Mais uma ferramenta. Já foste, pá. Isto é a primeira coisa que nós vamos fazer quando chegarmos agora à casa. Não foi, porque Vamos não é só duplicar a voz, tua não voz é só toda. voz, Miguel, tens que perceber que o nível de palermice associado à voz, a inteligência artificial ainda não chega lá. O ponto é, e eu acho que este é o grande abre-olhos, a velocidade a que isto está a andar, eu, na minha humilde opinião, acho que profissionais de comunicação não podem não estar atentos e fazer experimentação e perceber quando é que é o tipping point disto ser não a norma, mas estarmos à frente da curva e estarmos a executar num patamar de excelência que começa a substituir as nossas mãozinhas. E lá está a minha ansiedade a crescer Sabes- outra vez, pá. Exato. Então, Não, mas agora sabes, Também, eu preciso também de estar a não, par. atenção, eu não venho aqui só com conselhos, também tenho dedicação, mas isso é depois fora do Isso é podcast. apagar. Sabes, o que me causa realmente ansiedade não é isto de não saber, porque saiu a ferramenta, passado uma semana tu consegues estar a dominá-la. O que me causa ansiedade é o seguinte, é que eles têm a ferramenta e nós estamos a ver a ferramenta mais atrasada que eles têm, eles já têm muito mais evoluídas. E eles controlam estas ferramentas. Ou seja, o Studio Ghibli, ou o que é essa parte, eles cortaram aquilo quando lhes apeteceu, não é? Então como é que nós sabemos que podemos estar a competir com profissionais que têm ferramentas muito melhores que as nossas, às quais nós não temos acesso? E imagina que isto na realidade custava tipo 1000 euros por mês e fazia 10 vezes melhor do que faz agora. Isso cá já existe. Eles aqui ainda não a lançaram para o mercado, etc. Será que nós temos capacidade de competir com um profissional que está a usar estas ferramentas só nós sozinhos? Eu acho que não. E se eles controlam o acesso à ferramenta, e esse controle pode ser feito por dinheiro ou simplesmente por não te deixarem usar, não é? Sim, o Deep Search é sobretudo por dinheiro, se eu não Sim, tenho erro por neste exemplo, momento. o Deep Search apareceu a versão tipo que aparecia nas versões dos $20, dava para usar 10 vezes, ou o que é que foi? Epá, usei. Aquilo faz umas pesquisas sobre a tua concorrência brutais. Eu ontem experimentei É incrível, do ramo epá. editorial e fiquei parvo. É uma loucura. Aquilo está ali 20 minutos a mastigar. Tal, Deu-me tal, e-mails, tal. e certo, fui Esquece. confirmar. É no uma Hunter. loucura. É uma loucura. E isto que Mudou o Miguel o mundo. diz é muito pertinente. E isto são com as ferramentas a que nós temos acesso a 20 paus. Exatamente. Porque há Fora o que tu não sabes. Certo, Claro. certo. Mas olha, nós estamos aproximados muito rapidamente do fim. Tu tens aí uma rúbrica especial, não sei se ainda vamos a tempo, do medo do Rau. O homem que mordeu o rabo. O homem que mordeu o rão. É uma sequência de soundbites, o que é que é? Não, o homem que mordeu o rão apareceu a ideia e depois a minha cabeça vai para 20 direções diferentes e quis usar isto como metáfora para o que é que eu acho que os humanos fazem e o que é que a inteligência artificial faz. Eu acho que criatividade, olho para isto de uma forma extraordinariamente ampla, é um dos skills mais diferenciadores que nós temos para oferecer. Como ok? tu dizias há bocadinho, é skill. Eu acho que é skill, porque é assim, eu sei que no contexto em que nós falamos marketing, publicidade, comunicação de marca por aí fora, há uma conotação. Mas é preciso perceber uma coisa. Há uma diferença muito grande entre ideia e execução. Inteligência artificial a executar, let's go, daqui a, se calhar quando acabar este podcast, está no ponto. Ter a ideia, a fagulha inicial, eu, João, acho que estamos muito longe de ser substituídos. Acho que é, antes da ferramenta, Olha, tu peças, sabermos ajuda. pensar e no final ter o critério de isto é bom sim ou não, isto pode ir a público sim ou não. Desculpa, Fred, interrompi. Não, ainda que tu peças a sugestão da ideia à inteligência artificial, porque tu basta. Mas eu já tenho uma desconfiança, percebes? Olha, Mas lembras-te como a sugestão ganhar da dinheiro em ideia? 2024, aí, que foi um dos temas mais pesquisados no Google, eu acho que para mim é uma premissa suficiente que pode gerar a tal fagulha que não existe do lado do ser humano. Repara uma coisa, eu tive que ter a ideia que quero ganhar dinheiro em 2024. Mas isso é inerente a quase o ser humano, Não sei se é. não é? Olha, um exemplo perfeito dos limites da inteligência artificial, pelo menos dos que eu conheço. Lembram-se do início quando apareceu, eu como trabalho em geração de leads, uma das coisas que eu pensava era como é que eu posso criar leads que utilizem inteligência artificial para gerar coisas interessantes, novas experiências. E o gajo não me conseguia sair da cena do e-book e tal, com o conhecimento que ele tem. Certo, certo. A inteligência artificial, para dar o passo à frente de criatividade ou de evolução, não o consegue dar. Pelo menos parece-me, porque ela usa o conhecimento todo existente para tentar estruturar Mesmo aquilo. ativando procura da internet? Estou a Mas o perguntar, não sei, procura da mas internet vai procurar algo que já foi inventado por outro ser humano qualquer, não é? Posso dar um exemplo dentro das experiências que eu andei a fazer e dos documentos que eu partilhei ali no vosso canal WhatsApp. do WhatsApp.
e vão-me desculpar, eu estou a ter aqui alucinações já do excesso de tropeçados do Dr. Baiar, que está a patrocinar este episódio. Epá, já se vou tirar ao ar. Quem? Vamos ser multados? Não, nós quer ser pago, não é Não, multado. desculpa, relembra o exemplo que tu estavas a dar? Do quê? Ok, que tinha lead magnets e queria lead magnets com inteligência artificial, que o gajo fizesse ali uma ligação Mas não sei do qualquer. e-book, não é? Sim. Novas ideias, não é escrever o e-book, é tipo o novo e-book. Uma nova algo coisa. disruptivo. Algo disruptivo. Algo novo, não é? Ou seja, Algo mas não algo imaginado. novo não tem a probabilidade de sair, Ok. não é? O Mas é ponto... para ele é que fez Certo. o. Mas o ponto é... não, eu sinto aqui... Sim, vai. O ponto é esse. Tens que perceber que todas as ferramentas vão ter bias. Nas experiências que eu estava a fazer dos modelos 3D, peguei numa série de imagens desenhadas e disse, utiliza isto como referência. E agora tudo o que eu te pedir vais usar isto como referência. Ok? Tinha-me ali uma série de bonecos de várias origens que eu gostava. E eu dizia, gera-me... O primeiro foi um astronauta, que depois fiz os exemplos todos. Agora gera-me um cowboy, um jogador de voleibol, um jogador de futebol, um advogado, um arquiteto, um contabilista, um programador e não sei o quê. Só para. Isto foi em inglês, certo? Os prompts sempre em inglês. Fiz porque é o que me é natural. Sim, não foi em português. Não, isto no sentido de estares a dizer a palavra jogador versus jogadora, por exemplo. Ok, certo. Muito bem observado. A uma certa altura, e eu fui intencionalmente fazendo, e mais isto, e mais isto, e mais isto, e mais isto, e a uma certa altura perguntei ao modelo, desculpa lá, porquê que me estás só a dar homens? E o modelo diz, muito bem observado. Tenta-me uma resposta toda metilente. Muito bem observado. Sim, eu tenho bias. Porquê? Porque eu estou a usar as referências que me estão disponíveis por essa internet de fora. Por isso é que outro dia alguém dizia, faz-me a imagem do The Rock. Não posso fazer isso por causa de IP ou não sei o quê. Mas se me pedires um Zé muito grande, careca, mega musculado, com umas tatuagens e com este ar, não sei o quê, eu também consigo fazer. Queres? Sim. Toma o The Rock. Ok? Portanto, há muito bias. Isto que o Miguel está a dizer, aqui é que está a nossa diferenciação. Dá-me modelos de negócio e as cenas. É e-book, 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 e-book. Porquê? Porque o modelo tem bias. Porque tem um cut-off. Ok? E aqui é que entras tu a dizer assim, Zé, há mais cenas sem ser o e-book. Mas que agora com o Deep Research já há um pensamento. a história é outra. Não experimentei fazer isso. Em Deep Por Research? desistir, sim. É insanamente bom. E são dois diferentes. Tu tens o Deep Research e tens o qualquer coisa Thinking. Está-me a faltar agora a expressão. Mas acho que é o tipo, Reasoning. Sim, cena Reasoning, qualquer coisa assim, nessa ideia. Agora E tu que não são estás- coisas diferentes. Agora para a tua ansiedade, tu que não estavas a par disso, imagina, tu vais ao ChatGPT e dizes quais é que são as possibilidades agora para eu fazer isto coisa. E ele diz Reasoning, Deep Research e tal, e para que é que uma serve, para que é melhor e como é que deves fazer cada uma. A tua ansiedade passou em um minuto. O que eu, Não sei. a pá. minha grande abstração, Diogo, é os LLMs estão neste momento num ponto que tu falares com LLM ou falares comigo é mais ou menos a mesma coisa, tirando as palarmices que eu vou dizer pelo meio. Não, mas olha que o ChatGPT agora também já diz muitas coisas tipo uau, a tua ideia é Yeah, incrível, uau, fogo, vamos fazer let's isso num go. instantinho. Tipo, parece que meteram ali uma personalidade. Uma personalidade muito Valley Girl, mas... Eu recordo de um feedback que me disseram foi eu gosto mais do Deep Search, do DeepSeek, porque o DeepSeek responde-me com emojis e fica Yeah. uma coisa diferente e leve isto no está ar. a começar a aparvalhar. Estamos a começar a aparvalhar a inteligência artificial. Não, mas está a ficar mais approachable, porque repara uma coisa, neste momento, especialmente com Deep Reasoning, Deep Research, o que quer que seja que lhe chamam esta semana, perguntares-me a mim ou perguntares ao modelo, em termos de diversidade, profundidade e variedade de conhecimento, o modelo é maior do que eu. A camada que eu, João, posso dar à tua pergunta é a minha experiência pessoal. Yeah. E isto a máquina não tem. Agora, como é que eu faço isto? Esquece, em 2 segundos ele cospe-te um plano. Eu estive a comprar, meti na cabeça, deixa eu ver aqui, meti na cabeça há 602 dias atrás que ia aprender japonês. Ok. E sem ir à escola, sem nada. Então e agora? E que Vai, tal? dai. Não. Vá, João, então. lançaste. Pelo menos o olá. Arigato. Genki ni Teru. Pronto, serviu de zero. Ele ofendeu-me. Não ofendi nada. O ponto foi, e isto é a forma como eu gosto de aprender. Voltando aqui ao ponto de tomem as rédeas da vossa própria informação, não estou a dizer não vão fazer formação.
O ponto é, todas as pessoas aprendem de forma diferente e eu tenho a minha forma de Mas o que é que aprender. isso, por exemplo, difere do marketing digital? Não, há 20 anos? Espera. Eu decidi construir o meu plano de estudos e fui e pesquisei cenas e não sei o quê. E construí o meu plano de estudos, perfeito. Tenho o Duolingo, tenho os livros do Genki, tenho os livros de exame do J9LNPT 5, que é o primeiro nível que se pode fazer. Complementei com banda desenhada japonesa em japonês, pré-escolar. Incrível. Porque aquilo que eu leio, eu não consigo ler aquilo. Fui buscar coisas mesmo dos 2 aos 3. E um videojogo na Switch, todo em japonês. Ok? Que é compreensível para quem consegue decifrar os caracteres. Eu demorei, de forma conservadora, 4 meses a estruturar este meu plano. Mas isto é o meu processo, percebes? Eu gosto de fazer as coisas assim. Passado um ano de eu estar a aprender japonês, fui na altura à ferramenta da Microsoft antes de se chamar Copilot... O Bard. O Bard. E perguntei, olha, Bard, eu queria aprender japonês, não tenho muito tempo, mas gosto de estar no YouTube a ver vídeos, gosto de jogar videojogos, gosto de ler de banda desenhada, portanto, referencia-me recursos online, cursos que eu posso fazer, canais de YouTube que eu posso sugerir, videojogos que eu devo jogar e banda desenhada que eu devo ler. Sem tirar nem pôr, ele fez o mesmo plano que eu demorei 4 meses a chegar até lá. É assustador. E isto foi há um ano. Tens uma grande vantagem, isto repescando a questão da aprendizagem. Google AI Studio, neste momento, eu posso dizer Google AI Studio vê o meu ecrã. Estou no Photoshop. Como é que eu faço determinada coisa? E ele diz, olha, estás a ver aquela cena ali em cima naquele canto? Carrega lá ali. Estás a ver? Muito bom. É inacreditável. Não estou a dizer que isto substitui formação clássica, mas a barreira de entrada é muito mais baixa. Fazendo o paralelismo com o marketing digital. Em autonomia, tu consegues chegar a um nível muito interessante de conhecimento que te põe em posição de quando tu vais para a formação tradicional, tens um conhecimento estruturante, gigante, que te vai pôr em posição de tirar muito mais partido de qualquer formação. Porquê? Porque sabes fazer melhores perguntas. Muito bem. Tens interesse em fazer perguntas. É porque isto aqui, nós não nos podemos esquecer com quem é que nós estamos a competir, não é? Nós estamos a competir com uma geração Z e tal, ou o que é. Eu disse há bocado, nós estávamos a falar lá fora, achei super interessante, sobre sermos mais velhos, o que é que isso implica hoje em dia e a inteligência artificial, que oportunidade é que é. E é uma oportunidade incrível para pessoas como nós. Porque podemos usar a nossa experiência, que a juventude ou pessoas mais novas não têm, vão ter daqui a 20 ou 30 anos, não é? E nós podemos utilizar isso a nosso favor para grandes prompts, para grandes tasks, com a energia que a inteligência artificial nos dá, que nós já não teríamos de outra forma, não é? Interessante, é um ponto super interessante. Gente, vamos ter que fechar. Já estamos aqui com... Porque temos que almoçar. Temos que ir almoçar também, sim, isso é super importante. João, alguma coisa que ficou por dizer? O que é que tu aconselharias então a um marketer lá em casa? É isto? É ir aprender, tomarem as rédeas da sua formação? É isso? Fuck school, pá. O que eu diria neste momento, em vez de Netflix and chill, é ChatGPT and chill. Invistam tempo. Vão ver as cenas. Experimentem. Não estejam demasiado preocupados em responder ao post do LinkedIn com prompt para receberes a prompt. Aprendam os conceitos. Percebam o que é meta-prompting, que é basicamente modelo, faz-me uma prompt. Mesmo a imagem, as experiências que tenho estado a fazer. Há coisas que neste momento estou mesmo a desafiar o que é possível fazer bem, como as estatuetas que andei a fazer. Eu já ponho imagens a dizer LLM, dá-me a prompt, e já agora dá em JSON, ok? Eu podia estar no Netflix. Eu tenho a felicidade disto me divertir. Isto diverte-me tanto como estar a ver um filme ou uma comédia ou ver stand-up ou quer que seja, estás a perceber? As duas recomendações é relax, invistam um bocado de tempo nisto e, se puder dar uma recomendação estruturante para as vossas vidas, sigam o podcast Marketing com Idiotas. Ora, aí está. Boa. E já tens a tua promo para fazer o cap. Muito bom. Mas eu acho que realmente é super interessante. Vocês falaram sobre esta questão do AI para aumentar o tamanho da imagem, o Amplify AI, não é? Fazer Magnify. Eu não fazia a mínima. Estas coisas. Lá está. Mas é isto. Ao estarmos atentos a estes podcasts, a estas conversas sobre... Nós vamos apanhando estes pontos, o Google AI Studio,
é estes pontinhos que nós vamos apanhando, não é? Depois... Magnific.ai, assim é que é. Magnific.ai. Mais do que nunca, como não consegues estar em todo o lado, tens de estar em comunidades que amplifiquem o número de olhos que tu tens no mundo. Uau, incrível. Muito bem, gente, muito obrigado. João, muito obrigado. Obrigado, Já sabem, eu. pessoal, se tiverem e quiserem seguir o trabalho do João, ele tem estado no nosso grupo do WhatsApp, falem com ele, interajam com ele. Está lá o Google Docs, onde vocês podem ver todo o percurso de construir diz. Os revestimentos das estátuas, a plasticidade, os prompts É. e vou continuar, obviamente, a... Sim, não, pai, Portanto, agora tens de meter lá uma vez por semana. Eu estava a partilhar hoje com o João que eu usei esse documento, não é? Para o sistema criar um prompt para mim baseado no documento, não é? Pá, e hoje de manhã fiz um billboard. Pá, ficou incrível. E mais, funny thing, não usou um homem, usou uma mulher, que é quando eu pedi um jogador de paddle, ele usou uma mulher, portanto foi ali um anti-bias. Ele já está ali, tipo, todo bias. Super interessante usar estes documentos, Tu não é? fizeste meta-prompting sobre o meu documento. Exatamente. E o resultado, e tu partilhaste comigo, é para uma maquete, para mostrar a um cliente, olha, devíamos fazer uma cena destas. Está incrível. Epá, é absolutamente Está espetacular. incrível. Eu depois posso partilhar E tu também não no te grupo. sentes ofendido por ele ter usado um documento teu para treinar a inteligência artificial? Ou seja, o teu trabalho de horas foi utilizado para treinar a inteligência artificial, que agora, se calhar, o documento já pode seguir para outra pessoa de outra forma. Para mim é uma grande oportunidade. Porque Ok. o Diogo vai levar aquilo para caminhos que eu, João, não levaria. E eu vou aprender com a utilização dele. Não, e Eu estou repara a fazer nisto. Ok. outsource da profundidade do meu conhecimento ao partilhar aquele documento. Isso também é verdade. Sim, e repara nisto, o próprio João, não é? Ao aprender, foi buscar de outros documentos, presumo, certamente, não é? Portanto, Como é que te roubaste isto, pá? Não, por acaso, foi interessante que isto para fecho está-se a alongar. Desculpem. O Diogo, saiu o 4, olha para aquilo assim, ok, isto é interessante e eu quero começar a afundar. O Diogo partilhou uma série de recursos comigo que eu evitei religiosamente até eu ter para aí 3 ou 4 dias de trabalho em cima daquilo para eu não ter bias com o que já foi criado por outros. Depois foi ver o que é que os outros faziam, mas os meus primeiros 3, 4 dias que foram extraordinariamente intensivos foi, com o meu conhecimento, tentar escavacar aquilo sem interferência. Mas depois fui buscar os documentos dos outros para ver o que é que me escapou ou o que é que eu estou a fazer e que nuance é que existe que torna isto 10% melhor, ok? E essa é a beleza do que nós temos neste momento nas comunidades, Claro. naquele novo Facebook que a malta utiliza e essas cenas. LinkedIn. Muito bem, gente, muito obrigado por terem estado connosco. Não se esqueçam de subscrever, comentem os episódios que é possível no Spotify ou no YouTube. Nós respondemos sempre e voltamos então para a semana. Obrigado. Tchau. Tchau. Já, adeus. O que eu acho